primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9. É no Antigo Testamento, tá bom? Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos e sua mãe. Chamou o seu nome Jabés, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabés invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É isso mesmo que você está lendo aí? É isso mesmo? Eu vou ler pela segunda vez então. E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabés, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabés invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Feche os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, de uma forma poderosa nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí. Toma o teu assento no nome de Jesus. O Jabés, ele queria ser uma pessoa abençoada. Então ele orou ao Senhor e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É o que vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos orar e buscar as bênçãos de Deus para a nossa vida e para a nossa casa também. Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9, onde nós começamos. Amém? Diz assim, ó: e foi Jabés mais ilustre do que os seus irmãos. Pastor, o que foi que ele fez, o Jabés? Pelo menos segundo o relato, ele orou ao Senhor. Olha para mim aqui. Quem já tinha ouvido falar sobre o Jabés? Quem já tinha ouvido falar? Já tinha lido sobre o Jabés? Mas a Bíblia só fala isso aí dele. Não fala outra história dele. Pastor, eu já tinha ouvido falar do Abraão. Eu já tinha ouvido falar do Davi, do Jacó, do Josué, do Moisés. Mas o Jabés é a primeira vez. O que foi que ele fez de tão especial, que a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos? É o que nós vamos ver. O mais interessante, amados, é que a palavra Jabés significa aquele que provoca a dor. Aqui, ó. E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabés, porquanto com dores o deu à luz. Pastor, ela teve complicações no seu parto? Talvez. Então o nome dele significava aquele que provoca a dor, aquele que traz dores. Talvez dores físicas, mas também aquele que traz dores na família, traz problemas, que causa uma insatisfação. Alguns dizem que talvez ele nasceu com alguma deformidade física. Então, quando a pessoa nascia naquela época, e a sua mãe dava o nome àquela pessoa, o nome daquela pessoa tinha um significado. Então o significado do nome Jabés é aquele que provoca dor. Então era como se fosse uma maldição. Onde ele chegava, as pessoas: olha, esse aqui não vai dar certo não.
esse aqui já nasceu assim, já tem uma maldição sobre a vida dele, mas ele não aceitou. Vamos ver se você vai compreender. Vamos dizer que a pessoa, ela mora em um determinado bairro. Vamos dizer que a pessoa, ela nasceu em uma determinada família. Já tem naquele bairro, já tem naquela família alguns problemas. Aí sempre vai gerar o quê? O preconceito. Às vezes a cor da pessoa gera preconceito em qualquer lugar. Mas, amados, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, a pessoa, ela vai dar certo ou vai dar errado, não vai depender de onde ela nasceu, não vai depender da família dela, e não vai depender da etnia dela. Vai depender do quê? Do seu próprio esforço. Vai depender dela buscar a Deus. Eu sei que para algumas pessoas a vida dela é um pouco mais difícil. Ah, pastor, o senhor não me conhece, não sabe da minha vida. Eu pergunto para você, segundo só o nome aqui do Jabez, a vida dele era fácil? Não. Ele já nasceu com aquela maldição sobre as suas costas. Só que, ao invés dele aceitar aquele mal na vida dele, ele buscou ao Senhor. E era a pessoa mais importante da sua família. Por quê? Porque ele buscou ao Senhor. E ele faz a sua oração, e o Senhor, ele concede aquilo que ele pede ao Senhor. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. A mesma oração que o Jabez ele fez, nós vamos fazer daqui a pouco. Amém? Amém? Vamos ver então, que oração foi essa, pastor? Está aqui, ó. É o versículo 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Então ele queria uma bênção grande. Ele não queria, amados, o fracasso. Ele não queria a maldição. Ele queria ser abençoado. Eu quero dar certo. Eu não aceito o que dizem sobre mim, essa maldição. Eu quero dar certo. Então ele pedia ao Senhor que a vida dele fosse muito abençoada. É como também eu quero para a minha vida e para a tua vida também. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pronto. Depois, e meus termos ampliares. O que é isso? Ele queria a prosperidade. Ele queria crescer. Pastor, é isso aí também que eu quero. Quem quer crescer aí? Quem quer crescer? Não é porque você é baixinho, não. Quem quer crescer na vida? Pastor, eu quero dar certo. Eu quero expandir o meu comércio. Eu quero crescer na empresa que eu estou. Eu quero fazer a minha própria empresa. Não sei, amados. Pastor, o meu problema é que eu estou desempregado. Eu preciso de um emprego. Pronto, amados. Nós vamos fazer essa mesma oração que ele fez. Então a primeira coisa que ele vai pedir ao Senhor é que Deus abra uma porta, amados, na vida dele, para que ele prospere. Segundo ponto que ele pediu, ó: os meus termos ampliares e a tua mão for comigo. O que é que ele queria? Que onde ele estivesse, o Senhor estivesse com ele. E é assim que o Senhor faz. O Emanuel, o Deus conosco. Nunca esqueça disso, amados. Onde você estiver, o Senhor está com você. Deus, ele nunca esquece de você. Nunca deixa você de lado. Isso acontece é que a gente é que deixa o Senhor muitas vezes de lado. É nós que esquecemos muitas vezes de Deus. Deus, ele não esquece de você. Então qual era a petição dele? Em primeiro lugar, queria crescer. Em segundo lugar, queria que Deus estivesse com ele em todos os momentos. Momento do trabalho, momento com a família, em todo lugar. Pastor, é isso também que eu quero, que Deus esteja comigo em todos os momentos. Pronto, daqui a pouco nós vamos orar nesse sentido. O terceiro ponto aqui, ele diz: a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. Em outras palavras, me livre do mal.
Ele pediu para Deus livrar ele do mal, livrar do assalto, livrar da inveja, livrar do olho gordo, como nós falamos nessa semana, do mal olhado. Amados, só quem pode nos livrar é o Senhor. O mundo está cheio de maldade, o mundo está cheio de ódio, o mundo jaz no maligno, amados. Só quem pode nos livrar é o Senhor. Então qual foi a oração dele? Meu Pai, me prospera. Eu não quero ser uma pessoa fracassada. Eu não aceito o que dizem de mim. Não, eu quero crescer. Pronto, essa é a primeira oração dele. Depois, ele ora para que Deus estivesse com ele em todos os momentos. Na casa dele, no trabalho, em todos os momentos. Em terceiro lugar, que Deus livrasse ele de todo o mal. E o que é que a Bíblia diz aqui? Vamos ver. No finalzinho, ó. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amados, Deus, Ele quer que você dê certo. Ele quer estar sempre com você e vai sempre proteger você de todo o mal. Então, se você orar dessa forma, com toda sinceridade diante de Deus, com toda humildade diante de Deus e principalmente com fé, Deus ele vai conceder aquilo que você quer. Amém? Amém, irmãos? Vamos ver aqui. Vamos lá para o Novo Testamento. Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus ele vai falar sobre isso, sobre a nossa oração, como devemos orar e como Deus ele reage, amados, à nossa oração. E qual o segredo da oração? Vamos ver aqui. Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 21 e o versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: e tudo o que pedirdes na oração, qual é o segredo aqui, irmãos? Crendo, o recebereis. Então qual é o segredo maior? É a nossa fé. Amados, olhe para mim aqui, olhe para mim. O segredo maior da oração qual é? É você crer. Se você crê, amados, que o Senhor está ouvindo a tua oração agora e que Ele vai conceder o pedido do teu coração, é dessa forma que Deus faz. Agora, se você não crê, a tua oração não vai passar nem desse teto aqui, ó, baixinho como está. A nossa oração tem que ultrapassar esse teto e chegar até o terceiro céu, onde Deus está. Eu tenho que ter essa fé. E o que mais, pastor? Outra coisa importante sobre a nossa oração. Quando vamos pedir algo ao Senhor, peça algo ao Senhor que seja justo. Nunca peça ao Senhor algo que é do outro. Nunca peça ao Senhor algo que vai prejudicar alguém. Você vai perder o seu tempo. A nossa oração junto ao Senhor tem que ser uma coisa justa, tem que ser uma coisa correta. Pastor, eu quero orar pela minha saúde. Eu pergunto para você, é justo ou não? Eu quero orar pelo meu filho, é justo ou não? Pronto, você só não pode pedir algo ao Senhor que não seja seu, que vai prejudicar alguém. Vamos dizer que a pessoa peça para Deus separar um casal. Você acha que Deus vai fazer isso, irmãos? Vai separar uma pessoa que é casada com a outra. Ele vai fazer isso? Você está perdendo o seu tempo. Se a pessoa ela quer isso, ela vai buscar em outro lugar. Mas com o Senhor não. A minha oração tem que ser uma oração justa. E eu tenho que orar com toda a fé. E o que mais? A minha oração tem que ser uma oração sincera, humilde. Ah, pastor, quando eu vou fazer a minha oração, eu procuro as palavras para que sejam as mais belas. Não precisa, amados. O que Deus quer é que você seja sincero, mesmo que você chore. Como você acha que o Jabez fez essa oração? Você acha que ele chorava na madrugada? Porque ele nasceu para dar errado, irmãos. Até a mãe dele não acreditava nele. As pessoas já olhavam para ele: ah, você não vai dar certo não. Olha, você é um fracassado.
Ele à noite, na madrugada, que é onde você tem um acesso maior com o Senhor, é ou não é? Porque ele fala para você fechar a porta do teu quarto. É ali, amados, onde você chora. Ali não precisa falar bonito não, meu amigo. Ali você vai ter que ser sincero diante de Deus e apresentar a tua causa. Meu pai, eu não quero causar mais dores. Talvez a tua vida toda foi essa, causou dores na tua casa. Grandes problemas você trouxe para a família, para o cônjuge. Mas você não quer mais isso, amados. E o que mais ele queria? Ele queria que a vida dele fosse transformada. Ele queria uma transformação de vida. E ele faz essa oração e Deus concede aquilo que ele queria, amados. Lembra do Jacó? O Jacó, ele lutou com o anjo, porque ele queria a bênção dele. Ele queria ser uma pessoa abençoada, queria ser o bendito. Mas você sabe da história dele? O irmão dele era o primogênito, não era ele. Todos os direitos é para o irmão dele, não é para ele. E a palavra Jacó, você sabe o que significa? Suplantador, enganador. Quando ele nasceu, já nasceu pegando no calcanhar do seu irmão. E tudo que ele fazia, mas para conquistar algo, era de uma forma ilícita. Mas ele queria ter a vida transformada. E ele teve essa oportunidade de lutar com o anjo. E venceu. Aí Deus falou para ele: olha, Jacó, esse teu nome aí não vai ajudar em nada. Vamos mudar o teu nome então. Aí mudou para Israel. É isso que Deus ele faz na vida da gente. Ele muda o nosso nome. Ele muda você de patamar. Aquele que causava dor vai causar o que agora? A alegria. Diga amém, meu irmão. Eu vou falar de novo. Aquele que causava dor vai trazer agora a alegria na casa. Toma posse, toma posse. Não quero mais causar dor nenhuma, pastor. Eu quero ser uma bênção de Deus na minha casa. Não quero mais enganar ninguém. O Jacó queria isso, irmãos. O irmão dele era o preferido do pai. Ele queria a primogenitura, mas não era o primogênito. Então é dessa forma que Deus ele faz, amados. Muda a vida das pessoas. Vamos até o livro de Juízes aqui. Quero dar pelo menos mais 2 exemplos de pessoas que nasceram, amados, para dar errado, mas elas mudaram de vida. Pastor, a vida aí do Jabez parece muito com a minha. Ninguém acreditava em mim, nem mesmo eu. Não, mas você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em você, no teu potencial. Vamos lá, Juízes 11, versículo 1, quem encontrou aí? Diz assim, ó: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém o quê? Quem é que está acompanhando aí? De novo, Juízes 11, versículo 1. É aquilo que eu falo sempre. Você só vai compreender a palavra se você estiver acompanhando. Vamos lá, de novo. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém o quê? Filho de uma prostituta, meu amigo. Olha para mim aqui. Como é que uma pessoa que é filho de uma prostituta pode dar certo na vida? E o pai dele, amados, levou ele para morar dentro de casa, com os irmãos. Já imaginou? Vamos dizer, na hora do almoço, sentavam ali os irmãos. Você acha que eles respeitavam? Vamos dizer que o pai dele ou a mãe dele, a mãe adotiva, deixava um dinheiro em cima da mesa. Aquele dinheiro ali sumia. A culpa era de quem? Ele era filho da prostituta, mas ele era um homem, amados, olha aqui, ó, um homem valente,
biblicamente, o que é um homem valente? Diga aí. Todo mundo de uma vez não. Você se acha uma pessoa valente? Quem se acha aqui uma pessoa valente? Não é aquela pessoa briguenta não. Briguenta é uma coisa, valente é outra. Pronto, uma pessoa que batalha pelos seus direitos. Eu pergunto para você, foi fácil para o Jefté? Por que ele era valente? Porque ele já nasceu assim. Não tinha outra escolha, amados. Não era o filhinho de papai. Ele teve que lutar desde o início. Por isso que ele ficou valente. Pastor, é dessa forma também a minha vida. Uma pessoa se torna valente, amados, é nas batalhas mesmo do dia a dia. Pastor, eu não desisto. Eu não desisto, pode acontecer o que for. Eu vou até o fim na faculdade. Eu vou até o fim no meu casamento. É aquela pessoa que não desiste, meu amigo. Não tem dia ruim para ela. Porque tudo na vida dela foi assim. Pastor, nunca foi fácil para mim. Nunca ninguém me deu nada. Eu sempre conquistei, foi com o meu trabalho e com o meu esforço. Aí você se torna uma pessoa valente. Por isso que ele era valente. Porque desde o princípio, amados, ele já foi criado dessa maneira. Rejeição. Os irmãos dele mandaram ele embora de casa. Não aceitaram ele. Mas, quando precisaram, chamaram ele. Olha, Jefté, precisamos da sua ajuda. Da minha ajuda? Vocês me mandam embora? Vocês me desprezam e agora precisam da minha ajuda? Sim, olha, o inimigo vem contra nós. Você pode estar à frente? Posso, mas eu faço um acordo com vocês. Eu vou estar à frente, vou até ajudar, mas eu quero ser o cabeça. O cabeça logo. Você tem que ser cabeça e não cauda. Ele quis ser o cabeça, porque ele era valente. Vamos dar outro exemplo aqui. Procura aí o livro de Esté. Esté, amados, é antes de Jó. E Jó é antes de Salmos. Pronto, você vai abrir a tua Bíblia na metade dela lá, que é os Salmos. Um livro antes é o livro de Jó, e um livro antes é o livro de Esté. Esté no capítulo 2. A Esté foi aquela moça que se casou com o rei, se tornou a rainha Esté. Ah, pastor, que bênção. A história da Esté é muito bonita. Olha, essa moça nasceu no berço de ouro. Será? Será, irmãos? Vamos ver aqui a história dela. Esté no capítulo 2, a partir do versículo 5. Procura aí. Esté, capítulo 2, versículo 5. Quem encontrou? Diz assim, ó: havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Esté, filha do seu tio, porque não tinha o quê? Pai nem mãe. Mas a Esté não tinha nem pai nem mãe. Quem criou ela foi o seu primo. Pastor, por que ela venceu? A história diz, mas que ela se apresentou diante do rei. Eram muitas moças que teriam que se apresentar diante do rei. Poderia usar o vestido, a roupa que quisesse, o perfume que ela queria, mas ela foi bem simples. E na sua entrevista com o rei ficou maravilhado com ela. Qual a sua idade mesmo, minha filha? Ah, eu tenho tantos anos. Por que você é tão sábia? Aqui no Ceará a gente chama de cabeça. Por que você é tão cabeça? Porque você demonstra que tem tanta experiência, se você ainda é tão jovem. A moça não tinha pai nem mãe. Ela tinha essa diferença das outras, que ela poderia usar
de uma forma negativa. Olha para mim aqui. Poderia usar de uma forma negativa ou não? Já que eu não tenho nem pai nem mãe, não quero nem saber. Poderia vender o seu corpo, trabalhar com tráfico de drogas. Não, ela era uma princesa desde quando nasceu, apesar de não ter nem pai nem mãe, apesar de não ter nascido em um palácio, ela era uma princesa. E o rei, quando a viu, já reconheceu isso. Pronto, eu escolhi essa moça aqui. Ah, mas há outras. Não, eu quero essa daqui. É com essa moça aqui que eu quero me casar. Tinha tudo para dar errado, como Jabés também. Jabés, aquele que causava dor. Não, senhor, nada de causar dor. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Eu quero ser o bendito do Senhor. E pediu ao Senhor, amados, a bênção dele para estar com ele. E Deus concedeu. E por isso que ele era o mais ilustre da família, porque buscou ao Senhor. É tanto, amados, vamos ver aqui, procura aí, primeiro livro das Crônicas 2 e o versículo 55. Amém? Amém? E as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os tiratitas. Olha quem morava na cidade dele, eram os escribas. Então alguns dizem que essa cidade foi fundada pelo próprio Jabés, ou ela foi fundada em honra dele. Talvez tinha um defeito físico, tinha algo nele que trouxe muita dor na família, trouxe aquele descontentamento. Ninguém ficou feliz quando ele nasceu. Tinha tudo para dar errado, mas ele buscou ser transformado, buscou a bênção de Deus. Então, quando eu quero a bênção de Deus, amados, Deus ele vai me conceder, sim ou não? Mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, a história do Jabés, a história do Jacó, a história da Hadassa, que é a Esté, porque Hadassa é o nome hebraico dela, e Esté é o nome persa, é o nome persa, e Hadassa é o nome hebraico. Esté significa estrela. Ela era uma estrela, irmãos. Se vestia simplesmente. Ela era bela, não só por fora, principalmente por dentro. As pessoas que trabalhavam com ela, o próprio mordomo: você é especial, Esté. E ela venceu. Poderia ter dado tudo errado, poderia levar em consideração que não tinha pai nem mãe de uma forma negativa, mas ela falou: não, senhor, eu não nasci para fracassar, não, eu nasci para ser uma estrela. E Deus deu a vitória a ela, amados. Diga amém. Então Deus faz isso todo dia, amados. Aconteceu comigo. Eu também trazia muitas dores, não fazia o que era correto, não observava a palavra e trazia o mal para minha casa. Quando a Bíblia diz traz dores, é quando você faz algo errado. Pastor, eu vivia nas drogas. De domingo como esse, olha, estava bebendo ainda para trabalhar na segunda-feira. Então eu trazia muita tristeza para minha casa. Ficou para trás, irmãos. O que você vai trazer para a tua casa agora é a bênção de Deus. Amém? Vamos finalizar aqui antes da gente orar. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Amados, óbvio, nós vamos orar como Jabés, só que a nossa oração é superior à dele. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui todos. As bênçãos que ele pediu ao Senhor são bênçãos apenas humanas. Pediu apenas a prosperidade, mas a bênção maior qual é? É a salvação. A bênção maior é ter o Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar sim, para que Deus venha nos prosperar, para que Ele esteja conosco, para nos proteger de todo mal. Mas vamos orar também para que o Espírito Santo esteja na nossa vida e que o Senhor nos conceda a salvação em Cristo Jesus. Diga amém por isso. Procura aí, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5,
Nós vamos ler a partir do versículo 19. Depois de lermos esses 3 versículos que a gente vai ler, a gente já vai fazer essa oração. No nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 19. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Que muitos são esses? Somos nós. Era uma profecia que muitos seriam feitos justos, porque o Senhor obedeceu. O Adão desobedeceu, mas o Senhor, ele obedeceu. Ele é o novo Adão, obedeceu ao Senhor até a morte e morte de cruz. Ele diz aqui no versículo 20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Diga amém por isso. O que ele está dizendo? Que as bênçãos do Senhor é superior às maldições. Quando você nasce, amados, você já nasce com essa maldição do pecado. Mas quando você encontra ao Senhor, Deus muda a tua vida. E no versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então Deus, todo dia Ele faz isso, amados. Ele é especialista em transformar a vida daquele que procura Ele, que busca Ele e que confia nele. Amém? Vamos ficar todos de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém? Amém. Feche os teus olhos aí.